Nesse vídeo aqui é bom para quem gosta de quadrinhos. Nós vamos falar do Homem-Aranha mexicano e da Gwen Stacy que nunca morreu. Se você nunca ouviu falar do Homem-Aranha mexicano, não precisa se sentir excluído. É um dos lados mais obscuros do personagem, mas também um dos mais divertidos e inacreditáveis. Senta aí que lá vem a história. Se você pegar um pacote das revistas da Marvel, publicadas nos Estados Unidos, vai perceber que a cronologia é uma absoluta zona. Os personagens aparecem em títulos diferentes, vivendo em momentos diferentes da sua vida. Mas isso já foi bem pior. No Brasil, na década de 80, a editora Abril publicava os títulos da Marvel, que às vezes estavam com 2 ou 3 anos de diferença entre um e o outro. Quando em 1984 foi lançada a saga das Guerras Secretas, a Gulliver comprou os direitos para vender brinquedos no Brasil associados à série. E ela começou a apertar a editora Abril para lançar as 12 edições, começando naquele ano mesmo. Só que a editora tinha uma baita de uma distância entre o que eles estavam publicando agora e as Guerras Secretas. Para cumprir o contrato, a editora criou um baita de um Frankenstein. Alguns uniformes foram redesenhados, os personagens foram apagados da existência e até mesmo o final da Guerra Secreta foi mudado. As alterações menores são normais, tipo a mesa dos Vingadores ter invertido e virado um V. Ou quando o pessoal rebatizou um personagem chamado de Magnum, um personagem com bigode tinha uma semelhança com Tom Selleck, ao invés de manter o nome original do personagem. Afinal, o nome do personagem era Wonder Man, ou seja, Homem Maravilha. Se tivessem mantido esse nome, os leitores iam achar que o personagem era mais gay do que o Robin quando foi mordido por um Elton John radioativo. Agora, o que era um pouquinho comum, mas não era tão raro assim, era na época a criação de histórias inteiras por parte de editoras locais de determinados países. Apesar de tudo, isso não era muito o estilo da Marvel. Quem fazia muito isso na época era a Disney, porque respeitando as regras de conduta e tal, cada país tinha suas histórias próprias. É por isso que o Zé Carioca era um personagem tão brasileiro assim. O Homem-Aranha apareceu pela primeira vez em 1962, e lá pelo começo de 1963 ele estreou na revista própria dele, a Amazing Spider-Man número 1. O sucesso foi imediato e o personagem começou a atrair leitores de todos os cantos. A Marvel, sempre disposta a faturar um trocado, licenciava as revistas que eram traduzidas e adaptadas e impressas nas editoras locais dos países, né? Em 3 meses depois de ser lançado, a revista do Homem-Aranha chegava como El Surpreendente Hombre-Aranha nas bancas do México, pela editora Prensa. O público adorou, as vendas foram incríveis, mas surgiu um problema. Por excesso de demanda, as pessoas queriam mais histórias. Outros títulos foram importados e traduzidos, mas os Avengeiros, ou seja lá como é que os Vingadores eram chamados em espanhol, não atraíram tanta atenção quanto o Homem-Aranha. As pessoas queriam o Homem-Aranha, queriam muito e queriam já. A editora começou a catar histórias de outros títulos do Homem-Aranha, mas como as edições americanas eram mensais e depois de 8 números as edições mexicanas se tornaram quinzenais, logo o material acabou. Aí, na mais nobre tradição mexicana, disseram aos fãs: todo o problema acabou, La Prensa chegou. Com Raul Martinez escrevendo e José Luiz González Durán desenhando, as histórias locais do Hombre-Aranha no México começaram a ser publicadas. A Marvel não gostou, porque não eram histórias autorizadas. Mas a editora foi sempre meio bagunçada, e como a regra por lá naquela época era calcinha na mão, dinheiro no chão, já viu, né? A editora Prensa, bem ou mal, pagava bem os royalties. Então a Marvel fez vista grossa e deixou o barco correr. No começo, as capas eram quibadas do John Romita Jr., entre outras, e as ilustrações internas eram quase colagens, mas com o tempo o Duran foi pegando jeito e soltando o traço dele. Na verdade, ele soltou o traço até demais. Ele tinha uma obsessão quase patológica pela Gwen Stacy, e ela aparecia em quase todas as histórias. E, digamos assim, o desenhista desenhava ela de uma forma meio, assim dizer, latina. Nenhuma americana lourinha do Queens ia ter, digamos, aquela abundância. Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? As capas chegavam a ser constrangedoras, mesmo pros padrões de quadrinhos, onde homens vestem cueca por cima da calça e a mulherada ia pro combate de maiô. A arte de Duran era excepcionalmente boa pros padrões locais, e na época, mas ele pecava por quibar muito o material alheio. Ele usava outros quadrinhos como referência o tempo todo, mas era uma necessidade. Ele tinha que trabalhar no dobro da velocidade dos artistas gringos e ainda acumulava as tiras do Aranha para publicação em jornais. Seja por seu caráter ou pelos dotes corporais, a Gwen Stacy era extremamente popular no México, e por causa disso a prensa começou a encher linguiça, publicando histórias próprias. Eles estavam enrolando para não chegar no fatídico The Amazing Spider-Man 121, que é quando a Gwen Stacy morre nas mãos do Duende Verde.
Ou melhor, ela morre nas mãos do Peter Parker, o que piora ainda mais a vida desgraçada que ele já levava na época. Mais de 45 edições foram produzidas atrasando a morte da Gwen Stacy, com direito a uma muito especial. Em uma edição eles fizeram o casamento entre a Gwen Stacy e o Peter Parker. Como casar os dois, na cronologia oficial, daria muito trabalho, eles ainda teriam que reescrever todo o material de fora, o casamento todo não passou de uma alucinação do Peter Parker. Mas isso deu aos leitores mexicanos o que eles queriam, um momento final de telenovela para o casal número 1 dos quadrinhos naquela época, depois do Batman e o Robin, né? Quanto à editora Prensa, no melhor estilo dramalhão mexicano, a má gestão fez com que a editora se endividasse e fechasse em 1974. Mas como uma espécie de vitória final, eles nunca chegaram a publicar a morte da Gwen Stacy. Mais tarde, os direitos da Prensa foram comprados pela editora Oepisa. Essa editora, mantendo a tradição de transformar a cronologia da Marvel num tipo de samba do afrodescendente doido, publicou a revista Aranhita. Entre histórias prontas e inventadas localmente, fizeram até um esquisitíssimo crossover entre o Homem-Aranha e o Planeta dos Macacos. Agora vem o final feliz que você não esperava. O desenhista José Luiz González Duran ainda está vivo e está bem. Ele mal acreditou quando a sua arte, que diga-se de passagem era ótima, foi redescoberta e tanta gente foi atrás do homem que não deixou a Gwen Stacy morrer. E é isso aí, tô encerrando por hoje. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você puder se inscrever no canal e marcar o sininho para ter notificações quando eu lançar vídeo, eu agradeço muito. Se você puder deixar um like aqui também, por favor, deixa um like aí para dar uma fortalecida nos novos vídeos de curiosidades do canal. Eu agradeço muito que você tenha assistido, fico muito feliz de estar fazendo esses vídeos novos, espero fazer muitos mais. Se você puder se inscrever e assistir os vídeos, melhor ainda, porque se você se inscrever e não assistir os vídeos, você vai dar problemas para o canal. Eu vou encerrar por hoje. Se você puder compartilhar o vídeo, por favor, compartilhe o vídeo entre seus amigos, entre seus conhecidos, compartilhe nas suas redes sociais. E eu vou encerrar. Obrigado por assistir, um grande abraço e fui! Ou melhor, ela morre nas mãos do Peter Parker, o que é... Ou melhor, ela morre nas mãos do Peter Parker, o que é muito... Essa editora, mantendo a tradição de transformar a cronologia da Marvel num tipo de samba do afrodescendente. Ele mal acreditou quando a sua arte, que diga-se...